Eu já falei bastante sobre isso no meu canal, eu tenho áudios no meu podcast de áudio, fiz postagens aí no canal do YouTube também, mas eu vou tentar te explicar rapidinho. Eu não sei se porque você não viu essas mensagens, mas eu tenho ministrações de mais de 1 hora falando sobre isso. O contexto ali é sobre relacionamento interpessoal, é sobre você tratar bem as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, os seus irmãos em Cristo. Então, em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo trata sobre 2 assuntos específicos. A primeira metade fala de um assunto e a segunda metade fala de outro assunto. A segunda metade começa no versículo 17, em 1 Coríntios capítulo 11. E ele vai falar sobre um comportamento inadequado, a respeito do qual ele diz que não louva os coríntios. Na primeira metade, no primeiro assunto, ele diz que louva. Na segunda metade, ele diz: nisto, porém, não vos louvo, porque eles estavam se ajuntando não para melhor, como deveria ser, mas para pior. Em outras palavras, quando eles se reuniam na igreja, no mesmo lugar, a coisa ficava feia, porque eles não estavam em comunhão de verdade, eles estavam desunidos, divididos. Ele diz que, inclusive, alguns estavam menosprezando aqueles que não tinham nada na igreja, tomando a ceia individualmente, antecipadamente. Então, ele está falando que esse tipo de comportamento, no momento da celebração da ceia, não é de verdade a ceia. Não é a ceia do Senhor que tomais. Ele, inclusive, fala isso. Porque a ceia era uma festividade considerada sagrada, na qual a pessoa tinha que lembrar da morte de Jesus por todos. Como é que eu posso estar participando de uma refeição considerada como sagrada, na qual eu devo lembrar da morte de Jesus pelas pessoas, se eu tomo a ceia como a pessoa com quem eu não estou falando, de quem eu estou de mal, a quem eu desprezo ou menosprezo? Eu levo a alimentação para a igreja, cada um leva uma parte, aí quando chega lá tem pessoas que têm mais, pessoas que têm menos, e eu não deixo que as pessoas que têm menos com quem eu estou de mal, eu não deixo que elas participem da comida que eu trouxe. Eu desprezo, menosprezo, não tem sentido. Então, Paulo está corrigindo o comportamento dos irmãos em relação à comunhão, porque eles estavam vivendo de forma errada. Eles não estavam se amando como convém, não estavam se perdoando, estavam divididos, menosprezando os outros, e isso é tomar a ceia indignamente. É a forma indigna de se tomar a ceia. Paulo não estava falando que eles eram indignos, porque não é uma questão de dignidade pessoal, porque em Cristo Jesus todos nós podemos participar da ceia. Mas Paulo está falando que pessoas que foram feitas dignas pelo sangue do Cordeiro estavam participando da ceia de forma indigna. A indignidade ali está no modo em que a ceia era praticada e não numa natureza intrínseca às pessoas que não fossem salvas de verdade. Não, elas eram salvas, nascidas de novo, justificadas em Cristo, mas estavam agindo de forma inadequada. É por isso que ele fala tomando a ceia indignamente. É o advérbio de modo, né? Da forma errada. O modo indigno de se tomar a ceia, apontado por Paulo ali, era o desprezo às pessoas, a falta de discernimento do corpo de Cristo Jesus, que são os irmãos. Então, era disso que Paulo estava falando. E por causa disso, por causa dessa forma errada, desse comportamento inadequado para com as pessoas que estão em Cristo, esse desprezo, menosprezo, essa divisão, essa desunião, falta de amor, de compaixão, de comunhão de verdade, então Paulo diz que muitas pessoas estavam sendo julgadas por Deus, porque eles não se julgavam em relação ao trato que dispensavam aos membros do corpo de Cristo, não estavam discernindo o corpo de Cristo e tratando os irmãos como convém, e por isso estavam fracos, doentes e morrendo fisicamente de forma prematura. E ele diz que se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por Deus. Mas quando somos julgados por Deus, até isso é uma disciplina do Senhor, ou seja, não é a perda da salvação, mas é uma disciplina do Senhor para que não sejamos condenados com o mundo. Claro que ninguém quer morrer mais cedo, ninguém quer morrer por causa de enfermidade, ninguém quer ficar fraco espiritualmente, mas essa apatia espiritual, doença no corpo e morte física prematura podem ser consequências da minha falta de amor para com os irmãos. E a Bíblia diz que Deus é o juiz e ele julga. E por causa disso, muitas pessoas na igreja de Corinto estavam morrendo. O que é curioso é que em 1 Coríntios 11, pessoas cristãs estavam morrendo por falta de amor para com os outros, por não discernirem o corpo de Cristo, e estarem divididos, menosprezando os que não tinham nada, tratando mal os irmãos com quem eles não falavam, com quem estavam de mal. E lá em 1 Coríntios capítulo 5, nós temos um homem que está sentenciado à morte física prematura por causa de pecado sexual. Então, é curioso a gente observar que não é por causa do tipo do pecado que a pessoa pode sofrer a penalidade de uma morte física prematura, mas
pecados sexuais e pecados de relacionamento podem causar a morte do mesmo jeito, da mesma forma, né? Embora exista na Bíblia uma graduação de pecados, como pecadinhos e pecadões, pecados mais graves e pecados menos graves, a Bíblia mostra, nesse exemplo de 1 Coríntios, que mesmo pecados diferentes podem trazer o mesmo fim, né? A mesma punição e uma morte física prematura para com aqueles que não se arrependem. Mas o tomar a ceia indignamente ali é, simplificando bastante, é isso, tá? É esse o sentido. Mas eu te aconselharia que você olhasse a ministração completa que tem aí no meu canal do YouTube, tem vídeos, tem áudios no meu podcast de áudio, também está no meu site, está no meu aplicativo dentro do Telegram, dá uma procurada nessa mensagem, ou então me chama no Telegram que eu te respondo lá e te mando, se você não souber achar, tá? Mas seria interessante você assistir toda a mensagem, porque eu entro mais profundo, entro em mais detalhes, toco em alguns pontos, eu tenho certeza que vai te ajudar ainda mais. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.